Oi, gente, tudo bem aí com vocês? 5 dias atrás eu recebi esse comentário aqui do nosso colega Caio Augusto, perguntando com relação à peça 3, a parte 3 lá do rolamento, por que não dá para fazer pelo padrão polar? Bom, eu achei uma dúvida bem interessante, achei muito legal essa pergunta dele, porque realmente, intuitivamente, a gente poderia pensar em utilizar o padrão polar para fazer essa peça aqui. Entretanto, tem uma característica muito específica do software que eu estou usando para fazer esses tutoriais aqui, que é o FreeCAD, que não permitem que a gente faça essa peça aqui pelo padrão polar, e aí eu vou explicar por quê. Estou mostrando aqui agora a peça, tá? Essa peça aqui é que ele teve dúvida. E aí agora eu vou criar aqui um novo arquivo só para eu poder mostrar para vocês o que acontece. Então eu vou iniciar aqui da mesma forma que eu tinha iniciado a primeira peça, tá? Abrindo Part Design, criar corpo, aí eu seleciono aqui a origem, tudo isso aí eu fiz no primeiro tutorial, tá, gente? Então eu não tô explicando muito bem, tô fazendo bem rapidinho, só porque já tava lá no primeiro tutorial. Prontinho, agora eu tenho aqui a nossa peça, exatamente no ponto em que ele estava, quando eu comecei a fazer ali, adicionar as outras bolinhas, digamos assim, pela ferramenta Assembly. No vídeo tutorial dessa peça aqui, deixa eu mostrar mais uma vez a peça pronta é essa daqui. No vídeo tutorial da peça pronta, eu mostrei para vocês como fazer isso daqui utilizando o Assembly. Aqui, e aí a pergunta do colega é por que não dá para fazer a mesma coisa que a gente tinha feito no Assembly utilizando o padrão polar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro tentar pelo padrão polar para a gente ver por que isso aqui não funciona. Eu clico aqui em Revolution, que é a minha peça, e vou aqui selecionar, criar um padrão, uma trama polar. E aí aqui, ó, gente, isso aqui a gente vai fazer com relação ao eixo X, então, eixo X de base. E aí vamos, sei lá, tentar criar as 8 bolinhas. Pronto, vou colocar aqui 8. Aí deixa eu girar aqui, porque eu não tô conseguindo ver. Beleza, agora eu vejo. Pro outro lado. Pronto, aqui tá legal. Beleza, seguinte. O que foi que aconteceu aqui? Percebam, gente, que as bolinhas, elas estão aqui, sendo que elas estão vermelhas. E aí o FreeCAD, ele nos dá aqui uma informação. 7 formas transformadas não têm intersecção com o seu suporte. Transformation failed. Então a transformação, ela falhou. Porque a explicação que ele dá, essas 7 transformações são as 7 cópias, digamos assim, que ele faria para o resultado aqui ter 8 repetições, ter 8 bolinhas aí no final. E ele não consegue fazer isso porque eles não têm intersecção uma com a outra. O que seria intersecção, gente? Intersecção é elas estarem conectadas, todas as bolinhas estarem conectadas por uma estrutura única, por enfim, estarem conectadas em um único sólido, em um único corpo. Vocês podem ver que isso não acontece, elas estão separadas, tem um vão aqui entre uma e outra. Portanto, o FreeCAD não nos deixa fazer isso. Bom, vamos ver aqui como é que ficaria se eu interseccionasse essas bolinhas todas. Então, eu vou criar aqui alguma estrutura para elas estarem aí conectadas. E aí, vamos tentar de novo para ver se isso aí funciona, né? Então, vamos lá, cancela aqui. Vou vir para cá e eu vou criar uma estrutura aqui para elas ficarem interseccionadas. Pronto, então como vocês podem ver aqui, gente, eu criei como se fosse assim um anel, digamos assim, passando aqui justamente pelo meio da bolinha. Fazendo isso, quando eu multiplicar por 8, quando eu colocar as 8 bolinhas, elas estarão
interseccionadas, significando aí que elas vão ter uma intersecção entre elas, vai ter um sólido só que ligue todas as bolinhas, todas as 8 bolinhas quando eu multiplicar. Na teoria, isso aí tem que dar certo utilizando o padrão polar agora. Agora eu tenho que ser capaz de criar as 8 bolinhas. Vamos tentar? Seleciono aqui mais uma vez Revolution. Ops, não era isso? Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Padrão polar com relação ao eixo Z. E aí, vamos lá. 8 bolinhas. Aqui vocês podem ver que elas já não estão mais vermelhas. Então, já fiz alguma coisa certa aqui. Vamos lá, dar o OK. Pronto, agora eu tenho minhas 8 bolinhas. Qual seria o problema disso no nosso rolamento? Gente, o rolamento eu fiz pra rolar. Ah, meu Deus, que trocadilho péssimo esse. Então, gente, as bolinhas dentro do rolamento, elas são feitas para ficar girando, elas não podem ficar presas umas às outras, elas não podem, isso não pode acontecer. Se isso acontecer, não tem nenhum sentido eu fazer isso aqui no rolamento. Então, sei lá, será que funciona? Será que as bolinhas ficam só elas se eu de repente apagar o anel? O anel, ó, vejam aqui, é esse pad, tá? Esse pad aqui é que é o anel aqui que eu criei para interseccionar as bolinhas. Vamos apagar ele para ver o que acontece. Yes. As bolinhas somem. Estão vendo? E aparece aqui no Polar Pattern, aparece uma exclamaçãozinha vermelha indicando que houve um erro. Então é isso aí, gente. Resumo da ópera. Não dá para fazer essa peça daqui. Vou voltar lá para a peça. Não dá para fazer essa peça pelo padrão polar por esse motivo, tá, pessoal? Porque as bolinhas não são interseccionadas. Então, a forma que eu encontrei aí da gente fazer esse sólido que eu queria fazer foi aí utilizando a ferramenta Assembly. Lembrando que em desenho técnico, em qualquer tipo de desenho, não existe uma única forma de fazer alguma coisa, tá, gente? Cada pessoa, cada desenhista aí faz os seus desenhos, os seus projetos, utilizando as ferramentas e as técnicas que eles acham mais fáceis, mais simples e que funciona melhor para eles. No meu caso, o que funcionou bem para mim foi utilizar o Assembly. É o único jeito de fazer? Óbvio que não, existem outros jeitos aí de fazer. E, enfim, se vocês quiserem ver depois, se quiserem que eu mostre, ou se tiverem ideias, quiserem me dar ideias diferentes, eu super aceito, tá? É isso aí. Muito obrigada aí ao nosso amigo Caio Augusto por ter deixado esse comentário. Se vocês tiverem outras perguntas, quiserem saber outras coisas com relação a, sei lá, qualquer coisa, sobre FreeCAD, sobre desenho, por favor, comentem aqui, tá? Se tiverem outras ideias também, por favor, comentem. Tiverem sugestões ou dicas também, por favor, comentem. Recebi uns comentários legais aí de umas dicas de algumas técnicas do FreeCAD que eu não conhecia, então eu agradeço demais. Quem tiver dicas, por favor, comente. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!